parceiros no Evangelho de Jesus Cristo, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Filipenses capítulo 1, versículos 4 e 5, 7 de novembro. Quando penso em todas as pessoas que apoiaram financeiramente nosso ministério ao longo de todos esses anos em que temos servido na antiga União Soviética, meu coração se enche de gratidão a Deus por colocar pessoas tão maravilhosas e fiéis em nossa vida. Sem elas, não seríamos capazes de fazer o trabalho de linha de frente, de ponta, de fronteira que Deus nos designou a fazer. De fato, nunca se passa um dia em que eu não dedique um tempo a orar e especialmente a agradecer a Deus por aqueles que nos apoiam em suas orações e ofertas. Eles são nossos parceiros nessa obra de Deus. Não usamos este termo sem reflexão. Realmente sentimos isso quando dizemos que esses amigos e apoiadores de nossa obra são nossos parceiros de ministério. Denise e eu estamos cientes de que é o dinheiro de nossos parceiros que paga as grandes cruzadas evangelísticas que realizamos em diversas localidades desta parte do mundo, onde milhares de pessoas se entregam a Cristo e as igrejas locais crescem e são fortalecidas. É o dinheiro de nossos parceiros que nos permite comprar equipamentos de televisão e pagar pelo tempo de transmissão na TV. Uma divulgação que envia a boa nova para milhões de lares em nações onde só agora o Evangelho começa a penetrar. É o dinheiro de nossos parceiros que nos permite pregar o Evangelho por meio da televisão aos vários milhões de pessoas que conhecem Jesus Cristo como resultado direto de nossas transmissões televisivas. Isso significa que milhões de pessoas irão para o céu em decorrência de transmissões pagas por nossos parceiros com suas contribuições e ofertas. São as contribuições de nossos parceiros que constantemente nos ajudam a imprimir quantidades abundantes de livros e literatura que depois distribuímos a pessoas que respondem a Cristo por meio da televisão, cruzadas e nossas diversas outras atividades de evangelização nessa parte do mundo. São os presentes de nossos parceiros que nos auxiliam a estabelecer e fortalecer igrejas em centenas de localidades nos 11 fusos horários da antiga União Soviética. Sem suas contribuições, não seríamos capazes de fazer essa obra vital de estabelecimento de igrejas que está tendo um impacto tão grande e eterno. São as contribuições de nossos parceiros, semeadas em fé, que nos possibilitam ajudar os pobres, os necessitados, os sem-teto e os órfãos que vivem nesta parte do mundo. Minha mulher e eu entendemos que, apesar de sermos aqueles que Deus ungiu para liderar essa obra, nada disso poderia ser feito sem o apoio financeiro que nossos parceiros enviam ao nosso ministério todos os meses. São as contribuições deles que nos possibilitam realizar tudo o que Deus nos chamou a fazer. Sempre que oro por eles, a lei da semeadura e colheita, encontrada em Gálatas capítulo 6, versículo 7, é a base de minhas petições. Peço a Deus que retorne uma rica colheita à vida daqueles que semearam financeiramente em fé nesta preciosa obra de Deus. Desejo e espero que eles sejam abençoados em virtude dos atos de generosidade que têm demonstrado na obra de Deus. Deve ser assim que o apóstolo Paulo se sentiu em relação aos que apoiavam financeiramente o seu ministério. A igreja de Filipos estava entre seus maiores fiéis apoiadores. Foi por isso que ele lhes disse em Filipenses capítulo 1, versículo 4 e 5. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Usando a palavra sempre, Paulo nos faz saber com que frequência ele orava por seus parceiros.
Em grego, essa é a palavra pantote, que significa sempre, em todos os momentos ou constantemente. Isso nos permite saber que orar por seus parceiros era uma ocorrência regular no dia a dia de Paulo, algo que ele fazia habitualmente. Paulo compreendia aquilo de que minha mulher e eu também temos consciência. O papel de seus parceiros em seu ministério era tão importante quanto o seu próprio papel. Portanto, Paulo assumiu a responsabilidade de orar por eles como uma prioridade muito alta em sua vida. A palavra oração é a grega deisis, que descreve um pedido sincero de que Deus responda a uma necessidade concreta e específica, habitualmente algum tipo de necessidade física ou material. A igreja de Filipos estava sofrendo financeiramente naquela época. Considerando como eles doavam de seus recursos apesar de suas próprias dificuldades financeiras, faz sentido que Paulo orasse fervorosamente para que Deus respondesse e atendesse às necessidades físicas concretas daquela igreja que fazia doações sacrificiais. Quando Paulo diz que está fazendo súplicas, o tempo verbal grego transmite a ideia de Paulo suplicar continuamente pelos crentes de Filipos. Definitivamente, essa não é uma oração ocasional e única. Em vez disso, Paulo deixa bem claro que orar por aqueles crentes fazia parte de seu padrão diário. A palavra súplicas é novamente a palavra deisis, agora usada 2 vezes nesse versículo, que confirma decididamente que Paulo estava pedindo a Deus para responder e prover as necessidades físicas tangíveis daquela igreja. Perceba também que Paulo disse que fazia aquelas súplicas com alegria. Orar por seus parceiros não lhe era um fardo, ele o fazia com prazer e alegria. Em Filipenses capítulo 1, versículo 5, Paulo explica o motivo de sentir tanta paixão por aqueles crentes que haviam apoiado tão fielmente seu ministério. Ele diz: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. A palavra cooperação vem do grego koinonia, que representava parceria ou participação mútua em algum projeto ou evento e frequentemente se referia a um parceiro, um participante ou um companheiro. Paulo sentia por seus apoiadores o mesmo que minha mulher e eu sentimos por nossos apoiadores, que eles são parceiros. Sustentando o ministério com suas finanças e orações, esses parceiros realmente entram na obra do ministério e cooperam mutuamente com os que estão nas linhas de frente. Paulo havia dito aos coríntios: ora, o que planta e o que rega são um. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. A palavra um provém da palavra grega em, que nesse contexto significa unido em propósito, unido em objetivo ou unido no sentido de estar na mesma equipe e ter o mesmo objetivo. Veja, Paulo teve uma revelação de que toda pessoa é essencial na realização da obra de Deus. Ele sabia que aqueles que regam a obra com suas orações e finanças são tão importantes quanto os que fazem o trabalho real de cultivar o solo e plantar as sementes. Se o primeiro grupo tentar fazer o seu trabalho sem a ajuda do outro grupo, o resultado inevitável será o fracasso. Por outro lado, se os dois trabalharem juntos como equipe, apreciando e valorizando o papel de cada um na execução de seu objetivo comum, o resultado será uma grande colheita. Por isso, ao escrever aos Filipenses e falar de sua cooperação no Evangelho, Paulo realmente quis dizer que eles eram seus parceiros. Ele estava fazendo a sua parte e eles estavam fazendo a deles. E juntos, eles formavam uma grande equipe que estava tendo um impacto eterno. Uma parte daquela equipe não era mais digna de honra do que a outra. Todos estavam na mesma equipe, indo em direção ao mesmo objetivo. Eles estavam simplesmente cumprindo papéis diferentes para realizar a tarefa.
Paulo era um plantador e aqueles que doavam de suas finanças eram os regadores. Todos eram essenciais para o sucesso da obra. Perceba também que os filipenses tinham sido parceiros do ministério de Paulo desde o primeiro dia até agora. Eles haviam estado com ele durante um longo tempo. Ao longo dos anos, pessoas tinham ido e vindo na vida de Paulo. Aquelas que permaneceram com ele em todas as circunstâncias e desafios eram preciosas e raras. Paulo tinha profunda consciência de quão especial era a igreja de Filipos, não só por tê-lo apoiado desde o início, mas também por ainda permanecer com ele como sua parceira na obra do Senhor. Filipenses capítulo 1, versículos 4 e 5 poderiam ser interpretados da seguinte maneira: Estou sempre orando por vocês. Em todas as minhas orações, estou pedindo a Deus que atenda às necessidades tangíveis e físicas de sua vida. E quero que vocês saibam que orar por vocês é uma das maiores alegrias de minha vida. Vocês têm sido meus parceiros na obra do Evangelho desde o início e ainda estão comigo agora. Por isso, orar por vocês é para mim uma alegria muito especial. Nunca deixe o diabo lhe dizer que a sua parceria com um ministério de evangelho não é importante. Pense no que aconteceria se todos parassem simultaneamente de doar. Os pregadores seriam como automóveis sem combustível no tanque. Embora equipados para ir com uma visão que arderia em seu coração, seriam incapazes de realizar sua obra e cumprir aquela visão, por causa dos seus tanques vazios. As contribuições que você semeia em um ministério põem combustível no tanque para que a obra do ministério possa avançar. Assim, não é apenas a obra do ministro, mas a sua obra também. Um planta, outro rega e Deus dá o crescimento. Quero lhe agradecer pelo que você faz pela obra de Deus. Sua parceria no Evangelho não é um assunto de menor importância. Ao contrário, é uma das coisas mais importantes que você pode fazer nesta vida. Quando você estiver diante de Jesus e vir todas as pessoas que estão no céu em decorrência das doações que você semeou, esse será o momento de ouro em que você realmente compreenderá o poder de cada contribuição que você deu para o avanço do Evangelho de Jesus Cristo. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, eu te agradeço por me permitir ser um participante do Evangelho, semeando minhas ajudas financeiras todos os meses em ministérios que estão tocando o mundo. Ajuda-me a estar sempre ciente do grande impacto causado por minhas contribuições e a nunca permitir que o diabo me faça pensar que o que eu faço não é importante. Minhas doações e orações ajudam a colocar combustível nos tanques desses ministérios para que eles possam propagar o Evangelho. Quero doar fielmente a essas obras, Senhor. Portanto, peço que tu me acrescentes financeiramente para que eu possa doar ainda mais. Quero ser parceiro delas para levar o Evangelho até os confins da terra e ajudar a encher o céu com almas daqueles por quem Jesus morreu. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, que ministérios ou ações de evangelismo você apoia regularmente e fielmente com suas finanças? De que maneira o Espírito Santo levou você a apoiar essas obras específicas? Você ora por esses ministérios além de doar seus recursos financeiros a eles? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.